A graça e a paz, Senhor Jesus. Bem-vindo ao devocional Encontrando a Verdadeira Identidade. O tema de hoje é livre. Quando nos tornamos filhos de Deus, nós também nos tornamos livres. Livres do quê? Livres do pecado. Porque o pecado, ele nos aprisiona. O pecado, ele nos faz escravos de algo que nós não conseguimos nos livrar. Tipo, o vício, o vício da bebida, o vício do cigarro, da pornografia, vício das mentiras. Você já viu pessoas que não conseguem contar uma verdade porque elas estão presas a esse pecado, né? O vício da glutonaria, né? A pessoa não consegue controlar nem a sua ansiedade, então ela precisa comer, 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 comer. Então ela está presa, cativa a isso. Então, quando nos tornamos filhos, Deus nos dá essa liberdade. Ele abre aquela cadeia que estava nos aprisionando, as portas daquela prisão, e nos convida para sair para fora. Mas veja, não quer dizer que eu estou, o estar livre não quer dizer que vou viver livre. São duas coisas diferentes. Como eu disse no devocional passado, a gente precisa tomar posse quando nós herdamos o título de filhos. E esse tomar posse é acreditar nessas verdades, é viver livre mesmo, porque nós temos a opção de vivermos livres ou não. Na Bíblia, tem uma passagem do filho pródigo, né, que quando ele retorna à casa, depois de passar muitas dificuldades, depois de ele sofrer por causa de fome, de solidão, de frio, de tristeza, ele decide voltar para a casa do pai, porque ele lembra que na casa do pai, até os servos, eles tinham uma boa alimentação, tinham um teto, tinham roupas limpas, né? Eles eram bem tratados. E ele fala, vou voltar para a casa do meu pai e vou falar para ele, me deixe ser um dos seus servos. Qual foi a surpresa dele quando ele chegou em casa? O pai o tratou como filho, porque ele estava preso. Ele achava que o pai deu a liberdade, ele não soube aproveitar, e ele voltou querendo voltar para a prisão. Só que o pai nunca vai permitir que ele volte para uma prisão. Ele sempre vai deixar as portas abertas. O pai sempre vai nos tratar como filhos. A diferença é que nós temos que mudar os nossos pensamentos. Nós temos que entender que nós somos filhos, então não precisamos mais disso. Não precisamos viver preso a essas coisas que nos afastavam de Deus, que nos tornavam escravos. Outro exemplo é o filho mais velho, que ele não conseguia ter nenhum relacionamento direito com o pai, porque ele foi perguntar, o pai preparou um banquete, uma grande festa, mandou matar o melhor novilho, que já estava separado para o filho, porque o pai tinha certeza que o filho voltaria. Porque o filho retorna à casa. O filho sempre vai retornar à casa. E o pai, ele já estava de braços abertos, aguardando esse momento, e ele já tinha deixado tudo preparado, já tinha dado todas as ordens. Olha, quando meu filho voltar, isso também é uma palavra lançada, uma promessa lançada. Quando meu filho voltar, tudo isso que estou separando, que essas instruções que eu estou deixando para vocês, que eram para os servos, vocês vão colocar em prática. E quando o filho chegou, regressou, os servos já sabiam o que era para ser feito. E o filho mais velho, vendo aquele alvoroço, aquela festa toda, em vez de chegar para o pai e se ajuntar à mesa e comemorar junto, não. Ele sentiu-se o quê? Como servo. Ele sentiu-se como escravo. E ele foi falar com quem? Ele não foi falar com o pai, ele foi falar com o servo. O que é isso tudo? Que festa é toda essa? Que bagunça é essa? Que alegria toda essa? Que música toda essa? E o servo fala pro filho mais velho: é o seu irmão que regressou. É o seu irmão que voltou para a casa do pai. É o seu irmão que está aqui de volta. Só que o filho mais velho, ele também estava preso. E ele fala para o pai, e ele, depois disso tudo, ele volta e cobra do pai. Nossa, o seu filho que saiu, que gastou
voltou da sua herança, né? Que fez o que não deveria ser feito, agora que regressou, o senhor vai fazer uma festa para ele? E eu? E para mim? O senhor nunca ofereceu um novilho para mim e para os meus amigos? Veja, ele não entendeu o papel dele de filho. Tanto é que o pai vai e explica: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Só que ele nunca soube tomar posse dessas coisas. Por isso, nós temos que entender: livres nós somos. Mas nós temos que aprender a tomar posse daquilo que Deus já nos deu. E parar de ficar reclamando que estamos presos a alguma coisa. Amém? O que nós podemos aprender com esse devocional? Que somos livres do pecado, que somos livres dos velhos hábitos, os velhos hábitos que nos deixavam dentro de uma prisão. Em Cristo, eu posso deixar o eu antigo, aquela criatura que não sabia desfrutar do relacionamento com o Pai, que não sabia o quanto o Pai que nós temos é amoroso, o quanto o Pai que nos quer bem está com as mãos estendidas, somente nos esperando dar o primeiro passo. E aprender a deixar o passado para trás, ou seja, tudo que ficou para trás, não temos que ficar trazendo à tona. Aquilo que ficou para trás vai ter que ficar para trás. Nós temos que o quê? Olhar para frente e entender que o nosso futuro, o futuro está lá na frente, não lá atrás. O nosso futuro está em Deus. E Ele sempre terá o melhor para os seus filhos. Amém? Gálatas 5, capítulo 5, versículo 1 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Cristo já nos libertou, então vamos sair dessa prisão. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam, de novo, a jugo de escravidão. João 8, 35, 36. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim. Fica para sempre. Se, pois, o filho os liberta, se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Gálatas 5, versículo 13 e 14. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Amém? Essas são as palavras de sabedoria que Deus colocou para nós no dia de hoje. Por isso, desfrute a sua liberdade, mas desfrute com sabedoria. Desfrute sabendo que você é filho de Deus, mas melhor ainda é sermos também servos do nosso próximo, dos nossos irmãos, porque até mesmo Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Amém? Fique com Deus. Até o próximo devocional. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe, deixe um comentário. Amém?